Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para escrever um bom artigo. Os elementos essenciais que precisam estar presentes dentro de um artigo que lhe proporcione resultados, tanto em captura de leads como em vendas. E ainda vou te explicar a diferença entre os dois principais tipos de artigos que nós podemos escrever no nosso blog, que são os artigos de conteúdo e os artigos de conversão. Olá, eu me chamo Rani Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo para você divulgar os seus produtos e os seus serviços nas redes sociais. De todos os formatos de conteúdo que a gente pode explorar na internet, um dos mais fáceis de serem executados são os artigos. Escrever artigos para blog são receitas de bolo, ou seja, basta você seguir sempre um passo a passo. Você vai alterando o conteúdo, vai mudando o conteúdo, mas é sempre o mesmo passo a passo. E é nesse vídeo que eu vou te mostrar qual é essa receita, qual é esse passo a passo. Mas antes, claro, eu pediria para você curtir esse vídeo e já se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Vamos separar esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o artigo de conteúdo. O que é o artigo de conteúdo, como escrever e como definir o tema desse seu artigo de forma estratégica. A segunda parte do vídeo nós vamos falar mais sobre o artigo de conversão. A mesma linha de raciocínio. O que é um artigo de conversão, como escrever e toda a estratégia por trás desse tipo de artigo. Então, começando pelo artigo de conteúdo, como o nome mesmo já diz, o artigo de conteúdo é para você entregar um conteúdo, é você solucionar uma dúvida específica da sua persona. Então, o seu potencial cliente, a sua persona, entra ali no seu artigo, ela é fazer com que o texto leve essa pessoa do ponto A até o ponto B. Então, eu tenho dúvidas sobre o que colocar na bio do Instagram. E o seu artigo é sobre isso. Então, ela entra no seu artigo com dúvidas sobre o que escrever na bio do Instagram, mas com todo o conteúdo que você entregou ali, ela sai do artigo sabendo exatamente o que ela vai escrever na bio do Instagram dela. Em relação à parte estratégica, eu diria para você definir os temas dos seus artigos de conteúdo sempre relacionados ao tema central do seu blog. Eu vou te explicar. Qual é o tema central do seu blog? Qual é o assunto que você quer que seu blog se torne autoridade? O meu, por exemplo, o ranidias.com, eu abordo, o tema principal é produção de conteúdo. Então, todos os meus artigos de conteúdo sempre serão sobre esse tema central, produção de conteúdo. E aí a gente tem as variações, a gente tem as linhas editoriais. É importante você levar isso em consideração, porque isso é uma estratégia de SEO. Isso é importante para o Google perceber que o seu blog é autoridade, sempre fala sobre aquele mesmo assunto. E aí ele começa a te posicionar para todas as pesquisas que as pessoas fazem relacionadas a esse seu tema. Se você não sabe o que é SEO, como funciona, tem vídeo aqui no meu canal em que eu explico mais detalhadamente, de uma forma mais aprofundada. Eu vou deixar nos cards e também aqui na descrição. Mas, basicamente, SEO são ações que a gente faz dentro e fora do nosso blog para que os artigos sejam encontrados ali no Google, sejam encontrados de preferência na primeira página, nas primeiras posições. Beleza, Rani, mas como que eu faço para escrever esses artigos de conteúdo? Para você escrever esses artigos de conteúdo, eu gosto de separar em 8 passos. Por isso que eu falei que é uma receita de bolo, passo a passo. Mas sempre seguindo esses 8 passos, fazendo as adaptações, claro, que não tem erro. Você vai ver que é muito mais fácil escrever artigo. O primeiro passo é você definir o tema. Sobre qual assunto que vai ser esse seu artigo? Eu vou falar sobre bio do Instagram. O segundo passo é você definir a palavra-chave. A palavra-chave é o termo que as pessoas vão até o Google e digitam para saber sobre esse tema, sobre esse assunto que você escolheu escrever no seu artigo. Eu quero escrever sobre bio do Instagram. Como que as pessoas vão até o Google para saber sobre esse assunto exatamente? Geralmente a gente coloca o como, a palavra como. Então as pessoas querem saber como fazer uma bio do Instagram, ou o que escrever na bio do Instagram, o que colocar na bio do Instagram. Você precisa fazer uma pesquisa, claro, antes de definir qual vai ser essa palavra-chave, e aí fez essa pesquisa, percebeu, encontrou a palavra-chave ideal, que tem um bom volume de buscas, essa vai ser a sua palavra-chave, que vai nortear todo o seu conteúdo aí na parte do SEO. O terceiro passo é você estabelecer os tópicos. Então aqui você vai destrinchar esse assunto.
Repare que até agora a gente não começou a escrever, a gente só está definindo. Depois que definiu tudo isso, aí a escrita vai ficando cada vez mais fácil. Então, nesse terceiro passo, é você separar em tópicos. Eu vou falar sobre bio no Instagram. E dentro de bio do Instagram, como que eu posso subdividir esse tema? O que é bio do Instagram? O que colocar na bio do Instagram? Como criar conteúdo no Instagram? E aí você não fez aquela pesquisa anteriormente sobre as palavras-chave? Você pode utilizar uma dessas palavras também nos subtítulos, né? No caso, nos tópicos. O quarto passo é você escrever essa palavra-chave no título do seu artigo e salvar rascunho, porque aí você já colocou essa palavra-chave, já salvou, e aí você vai escrevendo e vai salvando, escreve e vai salvando. O quinto é: agora chegou a hora de escrever, chegou a hora de colocar a mão na massa. Então lembra que você separou em tópicos? Então pegou o primeiro tópico, escreve sobre ele. Pegou o segundo tópico, escreve sobre ele. Então eu separei o que é bio do Instagram. Vou lá e começo a escrever o que é bio do Instagram. Depois eu coloquei um outro tópico sobre o que colocar na bio do Instagram. Começo a escrever. Então repara que vai ficando muito mais fácil você abranger todo o assunto e vai ficar realmente muito mais simples de você escrever, tendo toda essa definição, né, todo esse planejamento anteriormente. Depois, você vai separar as imagens e otimizá-las. Então, ao longo do seu texto, eu super aconselho que você adicione imagens que estejam relacionadas ao tema do artigo. Então, seguindo aí nesse nosso exemplo, que é sobre a bio do Instagram, então coloque ali imagens sobre o Instagram, ou uma pessoa mexendo no aplicativo, né, na rede social, no Instagram, algo realmente totalmente relacionado. Porque inserir imagens ao longo do seu texto vai deixar a leitura muito mais fluida, não fica aqueles blocões de texto, que é muito chato. Ninguém lê palavra por palavra, então você escreve um pouquinho, coloca uma imagem, escreve um pouco, coloca outra imagem. E otimizar essas imagens, que seria você colocar imagens leves, né, no formato JPG, e também na parte do texto alt, você coloca a palavra-chave. Também vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. O sétimo passo é você verificar o plugin Yoast SEO. Esse plugin é essencial para quem tem blog, que nos dá um direcionamento ali da parte do SEO on-page. Se você não sabe o que é o plugin, como funciona, como usar, também tem vídeo aqui no meu canal e eu vou deixar tudo aqui linkado para você. E aí depois que você acabou de escrever o seu artigo, você olha para o ladinho, vê o que tá bolinha verde, o que tá bolinha laranja e vai fazendo ali os ajustes. E por fim, no nosso oitavo passo é você reler todo o artigo. Então você já escreveu, você já colocou ali as palavras-chave, você já fez os ajustes de acordo com o plugin, você já fez a parte do SEO on-page, já colocou tudo. Agora você vai salvar rascunho, fique sempre salvando e vai visualizar. Você vai ver como que vai ficar esse seu artigo depois que ele foi publicado. Nessa leitura, você se coloque no lugar do seu leitor. Você vai analisando, nossa, esse tá um blocão de texto, eu posso colocar algumas partes em negrito, pode colocar algumas partes em itálico. Enfim, você vai vendo realmente se a leitura está fluida, se a leitura está gostosa de ser feita. Bom, tô aqui dentro do meu blog, num artigo de conteúdo, que é esse aqui que eu falo sobre a calculadora de engajamento em Instagram. Então, a minha palavra-chave é exatamente essa, calculadora de engajamento em Instagram. Então, aí se aprofundando um pouco na parte de SEO, essa palavra-chave ela precisa estar aqui na URL, tanto que está ranidias.com/, calculadora de engajamento em Instagram. Ela precisa aparecer aqui no título, ela precisa aparecer no início aqui do artigo, nos subtítulos e por aí vai. Mas, focando aqui bastante em como escrever o artigo, faço uma introdução sobre o assunto. Eu estou falando sobre calculadora de engajamento em Instagram, engajamento em Instagram. Então, eu faço uma introdução sobre o assunto e coloco imagem, como eu falei para vocês anteriormente, e começo ali a discursar, né, a falar sobre os tópicos que eu separei anteriormente. Então, o primeiro tópico, o que é engajamento no Instagram? Então, eu começo a falar sobre esse tópico, o que é engajamento? Coloco uma imagem. Aí, outro tópico, como funciona a calculadora do engajamento? Aí também, mais uma vez, começo a falar. Eu posso inserir vídeos. Então, esse conteúdo aqui do artigo foi um vídeo que saiu no meu canal primeiro. Eu sempre faço isso. Então, eu peguei o roteiro, transformei aqui no artigo e por que não colocar o vídeo aqui dentro para facilitar a vida do meu leitor? Lembre-se sempre disso. Aí vem outro tópico, estratégias por trás da calculadora. Começo a explicar. E repare que aqui ao longo do meu texto eu vou colocando palavras em negrito, palavras-chave, né? Expressões que eu quero destacar, coloco em itálico.
justamente para deixar a leitura fluida. Aqui coloco uma outra imagem, e tá vendo que eu tô falando sobre Instagram, eu tô falando sobre engajamento, então as imagens têm tudo a ver com isso. E aí continuo, e aqui no final eu faço uma pequena chamada para ação para o treinamento, no caso o conteúdo apaixonante, que está totalmente relacionado ao assunto. Isso aqui é uma regra? Não. Eu sempre tenho que fazer uma chamada para um produto? No artigo de conteúdo, não. Eu gosto de fazer, e isso também vai depender dos temas, mas no geral eu gosto de fazer, mas é bem rápido, coloco uma prova social, o meu link e pronto. E aí depois eu finalizo. Até a próxima, Rani Dias, coloco aqui à disposição para me chamar no direct. É bem simples, né? É importante que você escreva sobre assuntos que você domina, que aí na escrita vai ficar muito mais fácil. Mas faça todo esse planejamento. Agora eu entrei aqui no painel, como se fosse você escrevendo um artigo antes de publicar. Então, a primeira coisa que é importante eu falar aqui para vocês é você colocar no título a palavra-chave, que é aqui em cima, calculadora de engajamento do Instagram, e vai lá e salva rascunho. Aqui não vai aparecer salvar rascunho porque eu já publiquei. Mas aqui vai estar escrito salvar rascunho. E aí depois que você salvou, aí você vai e muda e coloca o seu título completo. E outra coisa importante é a otimização das imagens. Então você tem essa imagem, você clica em cima dela e aqui na lateral vai aparecer aqui texto alt, texto alternativo. Aqui eu escrevo a minha palavra-chave também. E aí eu vou lá, vou atualizar, vou salvando e coloco aqui, ó, visualizar, pré-visualizar em nova aba, para você reler aquele artigo, para você ver se a leitura está ok. Artigos de conversão. Agora vamos falar sobre os artigos de conversão, o conteúdo de venda que a gente faz no nosso blog. Mas antes eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo eu também deixei o link do treinamento que eu indico para você que quer se aprofundar nesse universo de blog, SEO, vendas no automático, vender sem aparecer através de blogs. Então vou deixar o link aqui para você clicar, para você conhecer, e lembrando que comprando pela minha indicação você garante os meus bônus como afiliada. Então, o artigo de conversão é aquele que a gente escreve para falar especificamente sobre um determinado produto, ou seja, vender o produto, fala das características, como que é esse produto. Então, na escolha da palavra-chave, lembra que eu falei da palavra-chave? Como as pessoas vão digitar no Google, utilize como palavra-chave o nome do produto. Então, é curso conteúdo apaixonante. Você vai escrever, vai fazer um artigo de conversão sobre esse treinamento, sobre o meu curso completo de produção de conteúdo. Então, você vai escrever um artigo sobre ele. As pessoas vão até o Google para saber sobre esse produto. Então, nada melhor do que você usar uma palavra-chave com o nome do produto. Curso conteúdo apaixonante, ou conteúdo apaixonante da Rani Dias, treinamento conteúdo apaixonante. Então, mais uma vez, se coloque no lugar do leitor. E agora, especificamente, que você está vendendo algo, é um artigo de conversão, pare para pensar. O que uma pessoa gostaria de ler se ela estivesse em dúvida se ela vai comprar aquele produto que eu estou vendendo no artigo? Quais são as dúvidas? Quais são as objeções? Na hora que você for escrever, vai solucionando todas essas dúvidas. Não deixe margem para a pessoa, e tal coisa, e aquilo. E se for assim? E se for assado? Se coloque à disposição mesmo para solucionar as dúvidas. E para escrever o artigo de conversão, eu separei em 7 passos. A nossa receita aqui de bolo está separada em 7 passos. Eu vou compartilhar agora aqui com vocês. Então, inicialmente, você vai fazer uma introdução, né? Só para contextualizar mesmo sobre o que você vai falar naquele artigo, mas ali separando em tópicos os elementos no artigo de conversão que eu acho que são indispensáveis. O primeiro é você falar o que é o curso. O que é o curso conteúdo apaixonante? O que é o curso fulano de tal? O que o curso promete? O que as pessoas vão aprender e conquistar adquirindo esse curso que você está vendendo no artigo? Então escreva sobre tudo isso. O segundo passo é um outro tópico, é você falar sobre o produtor. Então quem é o professor desse curso? Quem é o produtor desse curso que você está vendendo? Com quem essas pessoas vão aprender? Quais são os marcos de autoridade? Quais são as histórias desse produtor, principalmente relacionados ao assunto do curso? Terceiro, para quem é? Para quem é esse produto? Para quem o produto é direcionado? Deixe bem claro para quem é esse produto que você está vendendo, para a pessoa não ficar, mas será que é para mim? Será que é para fulano? Será que é para ciclano? Isso se encaixa para mim? Qualquer dúvida, a pessoa já fica ali, passo no passo o cartão. Isso não pode acontecer dentro do seu artigo quando a pessoa entrar ali no seu artigo de conversão. O quarto
passo é você compartilhar a sua história com o treinamento. Então aqui eu diria para você compartilhar como que você conheceu o curso, por que você decidiu investir, como que você estava antes de adquirir o treinamento. Se você não comprou o curso, porque isso não é uma regra, pula essa parte, não tem o que fazer, você não tem uma história, não vai inventar. Mas se você for aluno, se você já utilizou esse produto, compartilhe a sua história. Vai ser nesse momento ali que as pessoas vão se identificar com você e, de fato, ali pensar se vai comprar ou não, ou se vai comprar com você ou com outra pessoa. Depois, eu diria para você inserir provas sociais, ou seja, tudo aquilo que comprova que o curso é bom, que o produto é bom, que ele entrega o que promete. E lembre-se, né? Provas sociais não são somente prints de venda, picos de venda, não sei quantos reais que faturou. Não é só isso, né? Isso é importante? É. Mas tudo está relacionado ao assunto do treinamento. Então, por exemplo, o conteúdo apaixonante. A promessa dele não é você vender, de fato. A promessa é você saber criar conteúdo para divulgar os seus produtos e serviços nas redes sociais. Essa é a promessa do conteúdo apaixonante. A venda vai ser uma consequência da criação de conteúdo apaixonante, de conteúdo que conecta. Mas a promessa aqui no meu vídeo de vendas é você saber exatamente o que postar, você saber como se organizar e criar conteúdo. Então, uma prova social disso são depoimentos de outros alunos falando que antes não conseguia criar conteúdo e agora consegue, que não sabia definir a persona e agora sabe, que não sabia como se planejar, como se organizar e agora sabe. Você pode colocar print de venda como consequência do seu conteúdo? Pode, não tem problema. Mas eu tô frisando isso aqui para você não ficar limitado a achar que prova social é só venda e talvez nesse momento você não tenha feito vendas e aí não vai colocar nenhuma prova social. Por exemplo, se você indica um curso de Pinterest, você pode colocar o crescimento do seu perfil no Pinterest, o engajamento dentro do seu perfil, enfim, vai depender ali do que se trata esse produto que você indica, mas coloque provas sociais, depoimentos de outros alunos e o seu também. O sexto passo, chegou a hora de você quebrar as objeções. O que é uma objeção? É tudo que a pessoa coloca como impedimento para deixar de fazer aquilo que você está falando para ela fazer, deixar de comprar aquilo que você está indicando. Então, você pode falar sobre se o curso tem suporte, você pode falar dos seus bônus, se você entregar bônus como afiliado, ou então, se você é um produtor, você pode falar dos bônus que tem dentro do produto. Se você está indicando uma consultoria, um serviço, você pode falar ali do tempo de suporte, né, como eu já falei anteriormente. Enfim, né, é você quebrar a objeção. Ah, tá caro. Aí você fala ali das formas de pagamento, que tem parcelamento. Ah, eu não vou ter tempo para fazer. Ah, as aulas são curtas e diretas ao ponto. E aí isso também vai ser específico do curso, vai ser específico ali da sua persona. E o sétimo passo é você fazer CTA, chamada para ação. É deixar bem claro que você está vendendo. Então não adianta ficar falando mil maravilhas do curso, falar do que tem, o que não tem, para quem é um produtor e cadê o link? Onde que eu compro? Onde que eu passo o cartão? Então deixe bem claro ali botões grandes, ou então se é um serviço que é para fechar com você no WhatsApp, coloca um botão direcionando para o seu WhatsApp, faça a CTA, deixe bem claro que você está vendendo e como a pessoa faz para comprar. Facilite o caminho, facilite o processo do potencial cliente. Eu abri esse exemplo aqui, que é um dos principais cursos que eu indico como afiliada, que é o curso Pinterest Pro, e eu tenho um artigo de conversão falando sobre ele. Então, como eu falei, na palavra-chave precisa ter o nome do curso, tanto que aqui em cima vocês vão ver anitias.com/curso Pinterest Pro. Aparece o nome no título, curso Pinterest Pro, no subtítulo e por aí vai, nas imagens, né, ao longo do texto. Como que eu escrevi esse artigo de conversão? Faço uma introdução do que eu vou abordar nesse artigo, e aí imagem, o que é Pinterest e como funciona, mais uma contextualização também, meu início no Pinterest e como conheci o curso Pinterest Pro. Então aqui eu já começo a falar a minha história, como que eu comecei a usar o Pinterest, como que eu estava quando eu decidi investir no curso Pinterest Pro, como que eu conheci, eu sou aluna, então eu coloquei a minha história aqui, então fui falando palavras em destaque, trechos em destaque, colocar bullet point para deixar o texto mais fluido. Fui realmente compartilhando aqui a minha história. Aí aqui eu já começo. O curso Pinterest Pro funciona mesmo? Não quer dizer que eu falei assim, você tem que dizer o que é o curso. Então, o seu tópico, o seu subtítulo vai ser o que é o curso Pinterest Pro. Não necessariamente, isso foi só para você ter um norte, mas você pode mudar as palavras. Lembre-se, você vai fazer uma pesquisa de como que as pessoas digitam e aí você vai introduzir aqui nos seus tópicos, nos seus subtítulos. Então, o curso Pinterest Pro funciona mesmo? Aqui eu comecei a colocar os meus resultados, a parte das
provas sociais. Então, eu coloquei aqui vários prints. Nesse caso, eu estou falando de um curso de Pinterest. Eu coloquei o crescimento do meu perfil, o quanto de cliques, porque quem usa o Pinterest quer muitos cliques nos seus pins. E isso me proporcionou tráfego para o blog, consequentemente vendas. Então, fui trazendo tudo isso. Também trouxe aqui um print falando sobre o crescimento do meu perfil. Então, aqui eu comecei a falar o que é o curso, né? O que você dominará com o curso Pinterest Pro. Então, aqui eu estou falando o que a pessoa vai aprender, o que ela vai adquirir, o que ela vai conquistar. Então, eu vou explicando tudo o que é ensinado dentro do curso e coloco aqui, ó, em destaque, em negrito, vender com seus mini sites, campanhas no Pinterest Ads e por aí vai. Para quem é o curso, explico aqui para quem é direcionado o treinamento, que é para afiliado, que é para dono de e-commerce, que é para produtor, para quem produz conteúdo na internet. Imagens, começa a colocar aqui, ó, estou mais direta na venda, fazer CTA. Como comprar o curso Pinterest Pro. Olha o tamanho desse botão. Eu clicando aqui, vai ser direcionado para a página de vendas do curso. Então, aqui tem o meu link de afiliado. Aqui, nesse caso, eu sou afiliada desse produto. Então, aqui, ó, quero comprar o Pinterest Pro com a Rani. Então, tá aqui. É só a pessoa clicar e ela vai ser direcionada. Fala aqui as formas de pagamento, do tempo de garantia. Eu falo dos meus bônus. E aqui uma dica plus, eu coloco o vídeo do curso por dentro, porque eu particularmente, quando vou comprar um treinamento, eu gosto de ver como que é o curso por dentro. Isso é uma das objeções. Poxa, eu não sei como que é o curso por dentro, será que é bom? Então eu vou lá e coloco um vídeo para quebrar ainda mais essa objeção. Quando eu falei nesse tópico, é nesse sentido, ok? Se você não tiver um canal no YouTube, não tiver vídeos, se a produtora disponibilizar, coloca o vídeo da produtora, mas se for o seu, melhor ainda, tá? E aqui eu falo sobre o acesso aos meus bônus, continuo fazendo CTA, que tem aqui mais um link que é só a pessoa clicar e ela vai comprar ali pelo meu link, pela minha indicação. Eu vou entrar aqui no painel, como se fosse você escrevendo, né, o artigo, porque eu esqueci de falar algo na parte do artigo de conteúdo, que é do plugin Yoast SEO, que você vai fazer a instalação dentro do seu painel e ele vai ficar aqui nessa parte lateral, que é aqui, ó, o Yzinho. E essa parte aqui, ó, você vai verificar como que está a análise de legibilidade e como que está a parte da análise de SEO. Quando está verdinho, quer dizer que tá ok, tá tudo ótimo. Laranja é que tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas no vídeo que eu vou linkar para vocês sobre o plugin Yoast SEO, você não precisa ficar totalmente fixado em botar todas as bolinhas verdes, não, tá? Nesse vídeo eu explico melhor, mas só para complementar, né, o que eu falei anteriormente, você vai olhar aqui para essa parte do canto e vai ver o que você precisa melhorar, o que você pode ajustar. Isso eu esqueci de falar no vídeo anterior. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha te ajudado aí na escrita dos seus artigos. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Até a próxima!